vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo o tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos acomodar? Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. Nesses dias o Senhor tem exigido um pouquinho de nós. A espiritualidade está batendo a nossa porta, de certa maneira exigindo postura. Aliás, esse é o grande desafio. Quando a fé ela passa de um campo meramente espiritual para a nossa vida, é normal que o Senhor espera de nós uma postura. Alguns até defendem que fé é uma coisa, a minha vida na prática é outra. Na realidade, o ser humano ele não é todo fragmentado do modo como a sociedade hoje nos ensina. No máximo, nós fragmentamos as situações para melhor compreendê-las, para nos especificarmos em algo, mas o ser humano é um todo complexo. Corpo, alma, espírito, é uma antropologia unificada, vamos assim dizer. Já domingo passado o Senhor nos ensinava a não agirmos por impulso, e Ele nos contava a parábola do joio e do trigo, que não adianta a gente querer fazer as coisas na nossa vida por impulso, que o risco é tirarmos as coisas ruins e perdermos as coisas boas também. E assim aprendimos que o reino do céu ele tem essa dinâmica. Nós somos chamados a aprender a conviver com as situações que às vezes nós não concordamos, mas que cabe ao Senhor julgar, cabe ao Senhor agir e não a nós. E assim, muito mais do que juízes, nós nos tornamos simples servos do Senhor e confiamos que na hora certa Deus vai agir. Não cabe a nós querer fazer justiça com as próprias mãos, cabe a nós nos confiarmos em Deus. Se acreditamos que o Senhor está no comando da nossa vida, certamente Ele sabe tudo aquilo que deve acontecer no momento exato. Isso não significa, porém, vamos assim pensar, que nós vamos ser omissos na nossa vida. Não é isso. O Senhor não espera dos seus filhos omissão. Ele espera uma postura. Mas nós precisamos ter clareza daquilo que depende da nossa ação e daquilo que será a ação de Deus em nossa vida. Sabe que esse é um tema que me interessa tanto na minha dissertação de mestrado? Eu sempre me preocupei com isso. A gente pede tanta ajuda de Deus, né? Senhor, me ajuda a fazer isso. Senhor, me conceda a graça de alcançar tal coisa. Me ajuda nisso. E eu sempre fiquei pensando, até onde Deus ajuda e até onde depende de nós. Porque se a gente está pedindo ajuda de Deus, corre o risco da gente cruzar os braços e falar, não, Deus vai fazer. E Deus está dando todas as oportunidades para a gente fazer e às vezes a gente não percebe. A dissertação do meu mestrado dizia isso, o Espírito Santo e o agir moral. Até que ponto o Espírito Santo faz, a graça de Deus faz, e até que ponto o ser humano faz. Logicamente que teologia não é uma ciência exata, então eu não vou ter
50-50, né? Que o pessoal fala. 50%, 50%. Não. Existem situações em que a graça de Deus encontra mais espaço, outras que ela encontra menos. E mais do que pensar numa linha exata da onde Deus age, da onde eu ajo, mais importante é eu estar disposto a deixar Deus agir. Porque às vezes o 1% da colaboração de Deus faz com que os meus 99% dê certo. Tudo depende do coração aberto, tudo depende da minha fé, da minha confiança, da minha entrega. Portanto, muito mais do que pensar em que Deus tem que fazer tudo na nossa vida, a liturgia de hoje complementa um pouco a liturgia de domingo passado, nos fazendo entender os mistérios do reino. E esse mistério vai exigir de nós uma coisa. O que, Padre? Decisão. O mistério de Deus na nossa vida exige de nós uma decisão. É tudo que o mundo de hoje não nos ensina. Mentes pensantes já não estão tão em evidência na sociedade atual. Pessoas capazes de influenciar os outros são aquelas que se apresentam melhor na imagem, que gravam o stories mais bonito, que tem o sorriso mais bonito e que não passa de uma montagem muitas vezes. Nós, infelizmente, perdemos a capacidade de decidir. E as influências da nossa vida já não têm sido influências a partir da vida interior, mas muitas vezes pautada simplesmente em aspectos externos e efêmeros. Por isso, a liturgia de hoje nos pede uma decisão e nos ensina a decidir, mas não por coisas que passam, mas por coisas que não passam. Aliás, a oração da missa de hoje, folheto ali para mim, por favor. A oração da missa de hoje dizia justamente isso. Uma oração muito bonita, que falava isso. Conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Saber distinguir, saber decidir, saber como usar as coisas, saber aproveitar-se da sabedoria divina para conduzir a nossa vida por caminhos realmente que possam trazer frutos. É isso que o Senhor nos ensina na liturgia de hoje. Muito mais do que uma omissão, o cristão vive da ação. Muito mais do que uma reação, nós somos chamados a agir, a decidir, não de acordo com a nossa própria vontade, mas um discernimento nascido em Deus, para realmente nos fazermos servos do Senhor. Padre, qual que é a diferença quando a decisão é feita em Deus e quando a decisão é feita de modo egoísta? É simples. Eu perco a centralidade da minha vida. Como assim eu perco a centralidade da minha vida? Meus filhos, por que é que nós fomos criados? Já parou para fazer essa reflexão? Todo adolescente passa por essa crise, né? Ai, por que eu existo? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Ele vai fazendo aquele monte de perguntas sem fundamentos, porque surgem de um estado emotivo aguçado, muito mais do que a procura de respostas. Na realidade, filhos, nós nascemos como um dom de Deus. A vida é um dom. Não nos pertence. Nos vem confiada. Administramos a nossa vida, mas não nos pertence. Prova que ela não nos pertence é que olha aí a dificuldade que nós estamos tendo com o vírus. Tão simples. E que tem atordoado a vida de tanta gente. Sem contar nos efeitos psíquicos, psicológicos, que todo esse medo tem causado na gente, né? O que eu tenho atendido de pessoas que estão desesperadas, dá vontade de falar assim, meu filho, minha filha, a única certeza que você tem é que você vai morrer. Se o Senhor te chamar, esteja preparado. Se Ele não te chamar, você vai continuar a vida que você tem. Às vezes nos falta a consciência de quem somos e para onde vamos. Se tivéssemos realmente convictos, estaríamos tomando as mesmas precauções, logicamente, mas sem medo, sem receio. Qual é o medo? É de confiar em Deus? Ou medo de talvez não ter construído uma vida tão reta assim, que agora o acerto de contas pode ser um pouco mais doloroso? Entenderam? Tivemos um grande exemplo de testemunho de um bispo que faleceu, bispo de Palmares, faleceu em Recife. Quando chegou o momento dele ser entubado, os familiares, um dos irmãos que é médico que estava acompanhando, ele falou assim, digam aos meus filhos, digam aos fiéis,
que eu estou com muitas dores no corpo, mas estou com minha alma íntegra. Falou desse jeito. E que minha vida sempre esteve nas mãos do Senhor. Não vai ser agora que vai mudar. Então, estou sendo entubado, vou ficar inconsciente, mas digam para eles que seja feita a vontade de Deus. Olha que bonito isso. Ah, padre, mas é um bispo, mas é humano. Tem as mesmas dificuldades que nós, os mesmos medos que nós. Mas tinha fé. Quando a gente tem fé, tudo é diferente. Quando a gente tem fé, tudo tem um novo sabor. Tudo ganha espaço e abertura para a graça de Deus e para deixar Deus nos ajudar na nossa decisão. Tudo isso eu estou dizendo, filhos e filhas, para compreendermos que a nossa vida é um dom. E se a nossa decisão não for para viver o dom, vai nos sobrar o egoísmo e a nossa humanidade. Ou nós entendemos a nossa vida na lógica de uma espiritualidade, ou então nós vamos viver fechados em nós mesmos, procurando só as nossas necessidades. Sabe qual é a dificuldade? É quando chegar o sacrifício, quando chegar a luta, a dor, eu não vou estar preparado. Porque eu estou tão acostumado a fazer só o que eu quero e só o que eu gosto, que quando chega o momento de lutar por aquilo que eu quero conquistar, eu não tenho forças. Olha que exemplo a primeira leitura de hoje, do primeiro livro de Reis. Assim disse o Senhor para Salomão, se apresentando para ele em sonho: pede o que queres e eu te darei. Um rei, meu filho, que já tinha tudo, né? Podia pedir tantas outras coisas. Quem tem uma vida boa, geralmente quer o quê? Quer que a vida boa nunca acabe, né? Ah, Senhor, então eu quero reinar por 100 anos. Que beleza, olha só. Não, Senhor, eu quero ter muita riqueza. Alguns querem ser bonitos, né? E às vezes naturalmente não conseguem. Cada um tem seu desejo, verdade seja dita. O que ele pediu? Diante de Deus, olha só. Ele não pediu algo que fosse para benefício próprio. Reconhecendo a sua vida como um dom, pediu uma graça para que atendesse a todos. E qual foi a graça que ele pediu? Pediu a ele um coração compreensivo. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, como poderá governar este teu povo tão numeroso? Pediu sabedoria para fazer do seu exercício um dom. E não era para governar o povo dele, o teu povo, Senhor, o povo que o Senhor me concedeu. A oração de Salomão é uma oração pura, de quem compreende a vida na ótica do dom e de quem está disposto a fazer da sua vida uma oferta. E porque ele foi capaz de se entregar, foi que Deus lhe concedeu muito mais. Já que pediste estes dons, não pedistes longos anos de vida, nem riquezas, nem morte dos teus inimigos, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente como nunca houve igual antes de ti, e nem haverá depois de ti. Ah, como Deus sabe ler um coração puro, como Deus sabe ler um coração sincero. E quanto nos falta hoje a capacidade de pedir ao Senhor o dom de discernir, o dom de decidir, entender o que é bom, o que é ruim, entender o que o Senhor espera de nós ou não, para fazer da nossa vida essa entrega, para fazer da nossa vida essa determinação. Tem muita gente hoje que vive em cima do muro, que não sabe mais o que é bom, o que é ruim, que já não consegue mais discernir, que já não consegue mais optar, porque às vezes, como eu disse, as pessoas querem viver a fé de um ponto de vista meramente intelectual. Senhor, eu creio, eu sei que o Senhor existe, mas tá bom, eu vivo do meu jeito, eu faço o que é importante para mim. Não, isso não é fé. Fé é abandono, fé é entregar-se, fé é acreditar que aquilo que o Senhor vai me pedir, que aquilo que o Senhor vai me direcionar é o melhor que eu tenho para fazer hoje, é a melhor maneira de viver hoje. Assim disse São Paulo também na segunda leitura, porque todos somos chamados diante de Deus, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós acreditamos que Deus conduz aqueles que Ele ama, quais são os nossos medos? O que é que nos falta hoje para decidir, para sim ter uma decisão radical pelo Senhor, consciente que a nossa vida é um dom e ela precisa ser entregue? De que vale uma vida fechada em si mesmo?
nenhuma árvore dá frutos se o grão da semente não morre e não se transforma. Por que é que você quer continuar intacto a vida toda? Por que é que você quer fazer da sua vida essa rigidez tão grande? Se nós não vivemos com certeza, nós vivemos da fé e do discernimento em Deus. Por isso o Evangelho de hoje o Senhor nos fala das escolhas, do que significa o reino dos céus. O reino dos céus é como alguém que encontrou um tesouro no campo, e quando ele encontrou esse tesouro, primeiro ele se encanta por esse tesouro, e depois do encantamento nasce a decisão. Toda decisão implica renúncia, toda. Quando eu decidi ser padre, eu tive que renunciar a uma vida familiar. Quando alguém decidiu se casar, você renunciou todas as outras mulheres. Quando alguém escolheu ser médico, ele renunciou às outras profissões. E é assim. Toda escolha ela tem consequências, ela tem renúncias, é normal. Mas hoje em dia não, o povo quer escolher e continuar vivendo do jeito que quer. Parece que a responsabilidade não tem acompanhado hoje a nossa capacidade de decisão. E aí as pessoas têm vivido uma vida inconsequente. Faz só o que gosta, só o que quer. E isso nunca vai promover um crescimento. Hoje Jesus nos fala, viver o reino é uma escolha. Ou você tem coragem de se apaixonar, de se encantar, como aconteceu com esse comprador de pérolas preciosas, e deixar para trás tudo aquilo que vai implicar essa escolha, ou então você nunca vai ser inteiro de Deus. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que pega todo tipo de peixe. Peixes bons, peixes ruins, é assim, nós vamos convivendo com todo mundo. Tem gente boa e gente ruim em todas as profissões, em toda a vida, em todas as religiões. Não cabe a nós julgar, cabe a nós conviver, amar. Será o Senhor quem vai fazer a separação disso tudo. No fim dos tempos será o Senhor que vai separar os maus dos justos. É verdade, ali haverá choro e ranger de dentes, porque se a pessoa não foi capaz de decidir e de escolher, não será o Senhor, depois da morte, que vai escolher por ela. A gente precisa entender a salvação não como um processo de punição, mas simplesmente como um processo de frutos. Se você planta um pé de jaca, ele não vai dar cereja, ele vai dar jaca. Se na vida você não plantar amor, na eternidade, o que vai sobrar para você colher? Não é um terrível juízo, é apenas um juízo justo, simples. Mas agora aqueles que optam por Deus, esses têm muito o que colher. Tanto é que o Senhor fala de um discípulo, um mestre da lei que se torna discípulo do reino de Deus. É como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando a gente se converte, quando a gente tem coragem de voltar para o Senhor, é momento de nos renovar. O que ele quis dizer? Que um mestre da lei consegue tirar do seu tesouro coisas novas e velhas. O mestre da lei é aquele que tem conhecimento da lei judaica, conhece as coisas, conhece como viver. Mas a nossa vida não é feita do conhecer. A vida cristã é feita do nosso amar. Aliás, dizem os teólogos modernos que no dia do juízo, o Senhor vai nos questionar uma única coisa. O que, Padre? O quanto você amou. Se Jesus te perguntasse hoje, o quanto você amou, o que você seria capaz de responder? Quais seriam os sinais do seu amor aí na sua vida? O quanto você foi capaz de optar por isso, se entregar por isso, e fazer da sua vida uma vida de sentido. Filhos e filhas, tirar coisas novas e velhas, é lembrar das nossas referências, é saber que tudo aquilo que vivemos tem sentido na nossa vida, mas é lembrar sobretudo, que em cada decisão, em cada oportunidade, eu vivo o novo de Deus para a minha vida, o novo que Deus concretiza hoje em mim. Você já imaginou se o padre ficasse fechado só com aquelas coisas que eu já aprendi e não tivesse aberto a coisas novas? Olha o jeito que eu estou celebrando aqui, gente. Meus bolsos estão tudo pesados de microfone. Um outro de retorno aqui na orelha que está chegando aqui, está tudo... Se der um choque aqui, eu morro eletrocutado. Não sei nem quanta coisa tem aqui, de tanta bateria que tem aqui. Eu estou literalmente pilhado, que tem tanta pilha aqui nessas coisas... no meu ouvido, em todo quanto é lugar e tal. Filhos, eu tive que me reinventar depois dessa pandemia. É o novo de Deus. E nesse novo, Deus inspirou novos projetos que já estão em execução. Olha toda a estrutura que a gente tem aqui na catedral. É o novo de Deus para nós. Até quando vai durar isso? Não sei. Isso é problema de Deus. O meu problema foi decidir. Eu já decidi que eu vou fazer o que Deus quer.
E se amanhã tiver que botar mais luz, nós bota mais luz. Se amanhã tiver que arrumar dinheiro para comprar mais uma câmera, nós vamos para mais um leilão, para fazer mais leilão e para pedir. O nosso papel é decidir. O resto, Deus conduz. Agora, se você não decidir, de que adianta Deus querer conduzir? Ele vai te encontrar pronto para caminhar? Não. Então hoje o Senhor espera de nós essa decisão. Saia de um plano meramente intelectual e virtual e se conecte realmente com Deus. Entenda como Salomão que a nossa vida é um dom e que nós precisamos viver a nossa decisão não a partir dos nossos interesses, mas a partir daquilo que seremos úteis a Deus. Nessa lógica a gente vai entender que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, mas vamos aprender mais, que quando a gente se encanta, a gente tem coragem de deixar tudo e de se renovar. Às vezes a nossa falta de iniciativa para buscar o novo nasce do encanto que a gente não teve a coragem de vivenciar ainda. Apegado às coisas passadas, não tivemos a coragem de deixar Deus conduzir e Deus levar. Filhos, o mundo nunca será o mesmo depois dessa pandemia. Nunca. As pessoas vivem com medo, vivem se higienizando. O outro passou a ser uma ameaça. O padre precisou viajar essa semana. Eu vi isso na pele. Com máscara, com todas as precauções necessárias, logo álcool em gel na bolsa. Entrava no lugar, saía do outro, daí um pouquinho já estava me higienizando de novo. Não por medo, por precaução, por respeito. Mas para dizer, se você for rígido e não querer nenhuma mudança, o problema é seu. Mas você já está mais do que ultrapassado. Se isso acontece na vida civil, que dirá na vida espiritual? Hoje, decida-se pelo Senhor. Tenha coragem de viver a sua renúncia. Não queira controlar todo o processo. Decida-se. E o resto, Deus fará. Quando, padre? Essas respostas aí eu não sei. Primeiro diz o seu sim. Depois que você estiver disposto, o próprio Senhor vai manifestar e vai revelar ao longo da estrada. Mas sem o seu sim, nada acontece. E hoje é o dia de você dizer o seu sim. Vamos fechar os nossos olhos? Diante disso que o Senhor nos propõe nessa liturgia, você, o que é que você tem para dizer para Deus hoje? Você, o que é que você tem pedido nas suas orações? Às vezes você tem pedido tanto por você tem pedido tanto só pela sua família, pelos seus interesses. Quantas pessoas desesperadas têm pedido ao Senhor proteção? Livra do Senhor do coronavírus, Senhor, não me permita tal coisa. Ah, filhos, que sentido tem continuar vivo se longe de Deus? Que sentido tem continuar vivo se longe do Senhor, se longe da sua graça? Não, hoje a sua opção tem que ser por Deus. Não importa onde iremos, não importa aquilo que faremos, com Deus nós podemos tudo, com Deus nós podemos tudo. Por isso, Senhor, hoje dá-nos o discernimento, dá-nos a sabedoria, como pediu Salomão, pedimos nós nessa noite. Dá-nos a sabedoria necessária para as nossas decisões, para governar a nossa vida, Senhor, para governar as pessoas que dependem de nós, que convivem conosco. É isso que precisamos, Senhor. Não queremos longos dias de vida, não. A nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. Não queremos as riquezas deste mundo, nós queremos a Vós. Nós queremos o discernimento para fazer a Sua vontade. Nós queremos, Senhor, a coragem e a audácia para dar os passos que o Senhor espera de nós. Nós temos a segurança que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E por isso estamos aqui, Senhor. Estamos aqui para colher o nosso bem, para colher a Tua graça em nós. Ajuda-nos a decidir. Situações muitas vezes emperradas na nossa vida. Pessoas que estão em relacionamentos que estão mendigando atenção. Ainda não entenderam a sua dignidade, que você é um filho, que você é uma filha de Deus. Pessoas que ainda não tomaram a decisão de causar uma grande reviravolta na sua vida, porque ainda não teve coragem de arriscar, porque ainda não teve coragem de se lançar. Filho, você só precisa de uma resposta. O que o Senhor espera de você? E tenha certeza, quando nós buscamos Deus, não deixa os seus filhos no vácuo. Deus responde, Deus fala, Deus age. Por isso acredite hoje, que se você estiver disposto a se encantar por Deus, a renúncia vai ser uma consequência muito mais do que pesada, vai ser um alívio. Deixar a vida velha e buscar a vida nova não é um peso, é uma consequência, é um alívio de quem encontrou o Senhor e fez dele o centro da sua vida. Senhor, hoje estamos aqui diante da Tua presença e te pedimos, seja o centro da nossa vida, seja tudo em nós, Senhor. Guia-nos e nos conduza, Senhor.
dá-nos o discernimento necessário e a coragem da escolha, para que em ocasião em ocasião confirmemos aquilo que somos. Somos filhos, a nossa vida é um dom, e por isso aquilo que te pedimos, Senhor, não é para nós, mas é para melhor vos servir e para melhor amar todos aqueles que estão conosco. Mesmo que você tenha muitos anos de caminhada, hoje a palavra de Deus é para você. Tira dos teus tesouros coisas novas e velhas, sem esquecer as referências que temos, daquilo que vivenciamos e caminhamos até hoje. Peçamos ao Senhor o seu novo. Não é mudar por mudar, é mudar porque somos conscientes que Deus faz nova todas as coisas e Ele sempre tem algo para nós. Que nossa Mãe Maria Santíssima interceda junto a Deus por nós, o nosso Padroeiro Divino Espírito Santo nos ilumine. Consciente de quem somos e do verdadeiro valor da nossa vida, ajuda-nos, Senhor, a decidir para fazer da nossa vida um dom e uma entrega. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador